Curso de iniciação à espiritualidade, de acordo com os ensinamentos de Meishu Sama. Quarta aula: Agricultura da grande natureza. Que ignorância! O adubo tira a pureza do solo, inestimável tesouro da vida humana. Enraizado está no coração dos agricultores, como uma superstição, o vício do adubo. A inteligência humana inventou recursos técnicos. Alma, eu vou colocar neles, dando-lhes vida. A quarta aula do curso de iniciação terá como tema a agricultura da grande natureza. Quando conseguimos entender um dos princípios que Meishu Sama ensinou, desenvolvemos habilidades para compreender todos os demais ensinamentos. No entanto, é preciso que nossos olhos estejam abertos para as verdades eternas, visto que, infelizmente, a maioria das pessoas ainda se mantém em estado de profunda cegueira espiritual e nada distingue. Vem aumentando o número de pessoas que está praticando a agricultura da grande natureza. São indivíduos oriundos de várias localidades de São Paulo e, por isso, atualmente, todas as oferendas colocadas no altar durante os cultos são provenientes do cultivo pelo método ensinado por Meishu Sama. Na véspera da celebração, um dedicante traz de vários locais, alguns a 500 quilômetros de distância, as verduras e os legumes cultivados sem nenhum tipo de adubo ou agrotóxicos, para oferecer a Deus em sinal de gratidão. Estamos empenhados para que no dia da celebração em homenagem a antepassados, também seja oferecido no Soreisha apenas alimentos cultivados da mesma maneira. Esse é um grande avanço, pois sempre encontramos muita dificuldade em alcançar tal objetivo. Durante muitos anos foi nosso desejo que as oferendas do culto fossem provenientes do cultivo da agricultura da grande natureza. Mas não foi fácil alcançar esse propósito. Na verdade, sempre que tentamos fazer alguma coisa da obra de Deus, algo relativo à nova era, encontramos grande resistência e muita negatividade. É preciso ter uma fé inabalável e muita persistência para enfrentar essas adversidades. Além disso, como sempre venho lhes falando, o entendimento dos ensinamentos deve estar sempre se aprimorando, para que todos possam enxergar e perceber o caminho correto que devem trilhar, a fim de entenderem rapidamente os erros que possam estar cometendo. Ter um bom resultado em tudo depende dessa compreensão. Ao olharmos as oferendas depositadas no altar, por exemplo, poucos conseguem diferenciá-las de verduras comuns. Os próprios oficiantes comentaram que eram bonitas, mas não perceberam a grande diferença das que eram anteriormente oferecidas. Não se trata, porém, apenas de beleza. Existe algo surpreendente, uma ideia totalmente nova e revolucionária. O pensamento comum acredita que é necessário adubar a terra para se obter algum resultado na agricultura. Meishu Sama, contudo, ensina que essa prática é totalmente errada. Na verdade, o mestre diz que tudo, a água, o sol e a terra, são os adubos necessários para uma planta se desenvolver. Esse pensamento iguala-se ao aplicado à alimentação. Médicos, cientistas e nutricionistas propagam a necessidade de o ser humano se alimentar com produtos ricos em nutrientes, pois estes seriam essenciais para o sustento da vida. No entanto, Meishu Sama diz que esse princípio está errado e nos mostra um ponto de vista totalmente novo, algo que a humanidade nunca havia imaginado. As pesquisas científicas são desenvolvidas a partir de experimentos e são todas baseadas em teorias. No Japão, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, os pesquisadores não possuíam verbas suficientes para elaborarem testes a fim de comprovarem seus experimentos.
Por isso, muitos estudos sobre as partículas elementares foram desenvolvidos apenas teoricamente. Foi dessa forma que, naquela época, eles conseguiram estabelecer que o mundo era formado por elementos infinitesimais, mas essenciais. Os estudos atuais estão extremamente avançados e, vez ou outra, surge um conceito que dá aos leigos a impressão de ser absurdo, mas que, no entanto, é resultado de muita pesquisa e de vários testes que o validaram. Assim, por meio de experiências, comprova-se a existência dos elementos físicos fundamentais. São descobertas que causam uma revolução no mundo científico e em todos os pressupostos teóricos estabelecidos até então. Dessa maneira, forma-se a base para futuras descobertas. Meishu Sama agiu exatamente do mesmo modo. Ensinou a teoria e, por meio de muitas experiências, comprovou que eram verdades precisas. A partir desses resultados, outros cientistas poderiam fazer a complementação dos estudos químico-físicos de seus experimentos. Como estava dizendo no início da aula, os produtos da agricultura da grande natureza são maravilhosos e completamente diferentes dos normais. Mesmo que um produtor usasse variedades de adubos, nunca obteria aquele resultado, pois eles são frutos da obra de Deus. Por isso, quando os olharmos, precisamos ter a consciência desse diferencial sagrado. Algumas pessoas tentam justificar a beleza e os sabores especiais como sendo consequência de um solo rico e fértil, mas não é isso. Temos aqui no templo um membro que produz de acordo com o sistema da grande natureza e que nos contou algo muito engraçado. Quando alguém chega às suas terras e lhe diz que o solo é ruim, ele imediatamente responde: ruim é sua cabeça. É certo que a terra criada por Deus é excelente. A cabeça do ser humano é que é muito ruim. Essa verdade precisa se tornar a base do processo de plantio. Entretanto, existem alguns fatores sutis que fogem à lógica comum e interferem na colheita. Um deles é a própria pessoa que planta e cultiva os produtos. Algumas obtêm excelentes resultados, colheitas abundantes e bonitas, enquanto outros colhem produtos mal desenvolvidos e escassos. Aparentemente, todos os seres humanos são pessoas iguais, mas suas almas apresentam enorme diferença, muito além do que podemos imaginar, e isso é um fator determinante na produção. No mundo material, é possível diferenciar as pessoas muito simples das ilustres, cultas das menos instruídas, ricas das pobres. Mas no aspecto invisível, ou melhor, na esfera espiritual, a divisão é determinada pelo nível em que habita o seu Yukon, e na maioria das vezes, a qualificação espiritual é oposta ao nível apresentado no plano físico. Em alguns casos, podemos ter a impressão de que alguém é maravilhoso, mas espiritualmente não passa de um ser mesquinho e egoísta. Apesar de a maneira sutil e profunda com a qual é formado o mundo de Deus apresentar certa dificuldade em ser compreendida pela mente humana, devemos ficar cientes que a influência da alma faz grande diferença neste mundo material. Se ela estiver situada num nível superior, essa condição se reflete aqui como facilidades, mas se estiver posicionada em níveis inferiores, surgem constantes reveses. E tudo isso transparece na vida prática, especialmente na produção de alimentos. Por essa razão, a agricultura da grande natureza pode se tornar um tanto difícil. Sua base e também a sua técnica de cultivo diferem completamente da convencional, pois são fundamentadas nas leis da criação do universo. Na era do dia, contudo, existirá somente esse formato. Vale lembrar que numa das últimas palestras de Meishu Sama
foi dada significativa e importante orientação a respeito da influência exercida pelo nível espiritual da pessoa sobre a atividade executada por ela. Especificamente em relação aos ministros de sua igreja, explicou, por meio de 3 pontos a serem observados, a condição que possibilitaria a todos perceberem a espiritualidade deles e também de avaliarem se têm capacidade para exercer essa função religiosa. O primeiro e mais determinante item é o jorei canalizado pela pessoa, ou seja, se faz efeito ou não. Canalizar intensamente a luz divina é um sinal que comprova ser o ministrante alguém que possui uma alma pura e superior, isto é, capaz de manifestar o poder de Deus. Apesar de o Criador ter concedido a qualquer um que o queira a permissão para canalizar jorei, e mesmo que a base e o formato físico sejam iguais para todos, o resultado produzido pela luz difere em cada mameritô e depende de sua elevação espiritual. Esse é um dos mistérios que o desenvolvimento da religiosidade proporciona. Vemos o mesmo exemplo na celebração de uma missa católica, isto é, do sacramento cristão, em que o resultado espiritual do cerimonial não deveria depender do padre. No caso dos Masmerito, no aspecto material, o Oricari, a medalha que propicia a canalização da luz, é idêntica para todos e deveria funcionar igualmente. Mas sob o prisma espiritual, ela manifesta efeito diferenciado dependendo do membro. Em várias situações, Meixo Sama deu mostras da existência dessa desigualdade. Ao perguntar sobre o estado de pessoas que ele sabia estarem com alguma purificação, se obtivesse uma resposta de que a condição não estava melhorando, ele orientava: peça a um ministrante mais experiente, um que canalize bem o jorei, peça a ele que cuide dessa pessoa. A partir disso, vemos que a base é igual, mas o resultado não. Na prática, algumas pessoas dizem: o jorei de tal pessoa é bom, mas falar dessa maneira também não é correto, porque a luz não é da pessoa, mas sim do Pai Criador, e o ministrante só manifesta essa força na canalização, porque já conhece Deus e possui fé aprimorada e profunda. Portanto, este é o primeiro sinal que comprova a espiritualidade elevada de alguém, a capacidade de canalizar intensa luz divina. O segundo item a ser observado é a qualificação para divulgar a doutrina. São necessárias alma superior e espiritualidade elevada para desenvolver as tarefas de orientar membros, formá-los em grande número e abrir difusões. Já o terceiro ponto determinante refere-se à dedicação monetária. Para criar o reino do céu aqui na terra, são necessários muitos recursos materiais, e por isso essa dedicação é tão importante. Assim, quem consegue angariar recursos suficientes para serem aplicados na obra divina, também comprova superioridade espiritual. Isso posto, temos os 3 itens que qualificam alguém para ser poderoso instrumento na obra divina, ordenados da seguinte forma: primeiro, eficácia na canalização da luz; segundo, capacidade para formar membros; e terceiro, facilidade em direcionar fundos como doação para a concretização do reino de Deus na terra. Essa é a atuação exercida pela alma do ser humano na construção do mundo ideal. Da mesma forma, verificamos a obtenção de diferentes resultados na agricultura da grande natureza, por haver a intercessão do ser humano. A força da alma interfere, não apenas na aparência e no tamanho, mas também no sabor do alimento cultivado. A agricultura convencional, por ser exclusivamente técnica, baseada no estudo da quantidade de adubo e pH de cada terreno, procedimentos de climatização para determinada cultura, sempre dá o mesmo resultado, pois este não depende da qualificação espiritual do ser humano que a manuseia.
Boa noite, boa semana, bom mês a todos. Isso é bem brevezinho, né? Então vocês verem que aqui o reverendo Minoro, ele fala, né, que queria que tivesse ofertas no altar nos dias de culto de produtos da grande natureza. Hoje a gente já consegue isso aqui, você vê, um tempo até rápido, né? A gente conseguiu isso aqui. Mas precisamos melhorar. Para a gente melhorar, entra o terceiro ponto que ele falou aqui. A parte de donativo monetário. Né? Custa caro lá para manter, para fazer as coisas, para comprar muda, para poder pegar uma máquina, para poder limpar o terreno, para poder plantar mais. Mas, com o que a gente está tendo, a gente está se esforçando e procurando fazer. Então, eu acho que cabe agora, pessoal, se esforçar um pouquinho mais, porque é um tipo de alimento diferenciado. Né? O palmito está muito maravilhoso, a mandioca está muito gostosa. Daqui a pouco a gente vai ter goiaba de novo, daqui a pouco vai ter limão de novo. Então a gente vai plantando e vamos vendo como que a terra reage, porque independente de você fazer no método de meditação, alguns produtos não são para aquele clima. Então, a gente vai adequando aquilo que é para o clima de Miracatu, a gente vai plantando e vê que aquilo se adapta lá e a gente vai trabalhando. A gente está tentando agora fazer uma roça de batata doce. Tá? Bastante gente tem pedido batata doce, então a gente está fazendo lá uma pequena roça também de batata doce. Plantamos abóbora, daqui a pouco deve ter abóbora de novo. Mas isso tudo a gente precisa de doação. Né? Pessoal da internet também, tá? A gente precisa de dinheiro para fazer as coisas. Então a gente faz naquilo quando vai dando, quando não vai dando a gente espera um pouco. Né? Às vezes tem meses que a coisa está um pouquinho mais devagar, a gente tem que pisar no freio. Porque a gente tem um senhor que cuida lá. Ele vai 2, 3 vezes por semana cuidar. A gente não tem um caseiro todo dia. E às vezes tem serviços a mais que a gente quer fazer, né? Que a gente plantamos agora recente, mais 150 mudas de palmito. Então teve que comprar o palmito, teve que pagar diária para uma outra pessoa ajudar ele, para ajudar a subir lá no morro, limpar o morro, plantar. Né? Então às vezes a gente para um pouco de fazer esperando o caixa. Né? Então faça uma oração para dar pouco, pedir para que ele dê permissão para vocês poderem fazer donativo. Tá bom, gente? Obrigado, bom mês.